Bem-vindo ao Síntese Interior. Existe uma performance que você dá todos os dias e que começa antes mesmo de você sair de casa. Começa na forma como você se veste para ser visto de determinada maneira. Na forma como você escolhe o que postar, o que omitir, o ângulo que favorece a narrativa que está construindo sobre si mesmo para o mundo. Na forma como você age no trabalho, não apenas competentemente, mas de um modo que seja notado como competente. Na forma como você conta as histórias da sua própria vida, editando inconscientemente o que ficou feio, amplificando o que ressoou bem da última vez que contou. E então, em algum momento do dia, tarde da noite, num domingo sem compromissos, numa fila em que o telefone acabou a bateria, o palco desaparece. A audiência sai, o ruído para, e você fica com o que sobra quando tudo isso é removido. Quem sobra? Essa pergunta aparentemente simples, perturbadoramente difícil de responder com honestidade, é a que Søren Kierkegaard passou a vida inteira tentando fazer com a seriedade que ela merece. No século XIX, sem internet, sem redes sociais, sem os mecanismos de performance pública que a tecnologia moderna tornou disponíveis 24 horas por dia, Kierkegaard já via na sua sociedade a mesma doença que a nossa apenas amplificou. A tendência do ser humano de se dissolver no que os outros esperam, de construir a identidade de fora para dentro, de viver uma vida que é mais performance do que experiência genuína. Ele a chamava de vida na massa. E o que descrevia era tão preciso para o século XIX que parece ter sido escrito ontem. A massa, para Kierkegaard, não é uma multidão física. É um estado psicológico. É o estado em que você age por reflexo do que os outros esperam, em vez de por convicção do que genuinamente valoriza. Em que as suas opiniões são formadas não pela experiência direta com a realidade, mas pelo que o grupo ao redor acredita e pelo medo de discordar do grupo ao redor. Em que as suas escolhas de carreira, de relacionamento, de como passar o tempo, de no que acreditar, são mais moldadas pelo que é socialmente validado do que pelo que corresponde ao que você genuinamente é. Isso não exige malícia. Não exige nem consciência. É o modo default de existência humana, o que acontece automaticamente, quando nenhuma força contrária está sendo exercida. Porque pertencer é uma necessidade evolutiva real. Porque a aprovação do grupo tem, ao longo de centenas de milhares de anos de história humana, sido literalmente uma questão de sobrevivência. E então, o sistema nervoso aprendeu a monitorar constantemente os sinais de aprovação e rejeição e a ajustar o comportamento de acordo de formas que operam antes e abaixo de qualquer decisão consciente. O problema não é que esse mecanismo existe, é o que ele produz quando opera sem freio, quando toda a identidade é construída através dele. Quando nunca há uma força contrária, nunca há um momento de pausa suficientemente longo para perguntar: o que eu pensaria sobre isso se ninguém estivesse me observando? O que eu escolheria se a escolha não fosse visível para nenhuma audiência? Quem eu seria se pudesse ser qualquer coisa sem consequência social? Imagine uma cebola. Cada camada é uma adaptação, uma concessão feita ao ambiente para manter a aprovação, evitar a rejeição, caber no espaço que o grupo determinou como aceitável. A família exigiu uma camada, a escola exigiu outra. O ambiente profissional, as redes sociais, as expectativas românticas, cada uma adicionou ou removeu camadas, moldou e remoldou a superfície. E se você descascar camada por camada, se remover tudo que foi adicionado em resposta a uma expectativa externa, o que encontra no centro? Para muitas pessoas,
A resposta honesta é: não sei, porque nunca parei o suficiente para descobrir. Porque sempre havia mais uma camada sendo exigida antes que eu pudesse examinar o que estava embaixo. Kierkegaard chamava isso de desespero, não no sentido coloquial de tristeza intensa, mas no sentido preciso de uma condição existencial. O estado do ser que não é si mesmo. Que existe, mas não existe como o que genuinamente é. Que tem uma vida, mas não tem a sua vida. Tem a vida que o conjunto de forças externas ao redor produziu, e que frequentemente não corresponde ao que existiria se essas forças não tivessem operado com a intensidade com que operaram. O que Kierkegaard propunha como saída dessa condição não era a rebeldia, a rejeição agressiva de todas as expectativas sociais, como ato de afirmação da individualidade. Esse movimento, que a modernidade frequentemente confunde com autenticidade, é frequentemente apenas outra performance, a performance do rebelde, calibrada para uma audiência diferente, mas igualmente dependente do olhar externo para se definir. O que Kierkegaard propunha era mais radical e mais silencioso. A escolha de si mesmo. O ato de voltar não contra o mundo, mas para dentro e encontrar, no espaço que esse retorno cria, o que existe antes de todas as camadas. O que é genuinamente seu. O que permaneceria se você não tivesse mais nenhuma audiência para performar. Ele fazia uma distinção que é fundamental para o que estamos examinando. A distinção entre solidão e solitude. Solidão é o sofrimento de estar só, a ausência dolorosa de conexão, que o ser humano experiencia quando está isolado do que precisa. Solitude é diferente. É a capacidade de estar consigo mesmo sem que essa presença seja experimentada como falta. É o estado em que o silêncio não é vazio, mas preenchido com a sua própria presença, com a sua própria voz interior, com a qualidade de experiência que só se torna acessível quando a audiência externa está suficientemente ausente para que a audiência interna possa ser ouvida. A maioria das pessoas modernas tem uma relação quase completamente ausente com a solitude. Não porque escolheram evitá-la conscientemente, porque o ambiente moderno tornou extraordinariamente difícil experienciá-la. O telefone está sempre a um braço de distância. O próximo estímulo está sempre a um gesto de distância. E o sistema nervoso, treinado pela disponibilidade constante de estímulo, desenvolveu uma intolerância ao silêncio, que se manifesta como ansiedade assim que o silêncio se instala, um impulso quase físico de preencher o vazio com qualquer coisa disponível, antes que o vazio possa ser completamente sentido. Esse impulso, essa intolerância ao silêncio, é o sintoma mais revelador da condição que Kierkegaard descrevia, porque o que o silêncio ameaça revelar é exatamente o que a performance constante está evitando. Quem você é quando não está sendo ninguém para ninguém. E Kierkegaard dizia que esse encontro, esse confronto com o próprio ser, sem as mediações da performance e da aprovação, é o passo mais difícil e mais necessário que existe. Difícil porque, no início, o silêncio é assustador. Porque o que aparece quando a performance para não é sempre a paz serena que você esperaria encontrar no centro de si mesmo. Às vezes é confusão. Às vezes é a pergunta sem resposta. Às vezes é a verdade sobre uma escolha que você não estava pronto para examinar, porque examiná-la implicaria mudanças que o mundo ao redor ainda não está preparado para acomodar, mas necessário porque é a única forma de descobrir se o que você está construindo com a sua vida é genuinamente seu, ou é mais uma camada da cebola, mais uma adaptação a uma expectativa que nunca foi completamente sua. A primeira ação prática que emerge desse pensamento
é o que podemos chamar de exame do silêncio. Não meditação no sentido técnico, simplesmente a criação de períodos regulares de desconexão suficientemente completa para que o que está dentro tenha espaço para se manifestar. Sem telefone, sem música, sem podcast, sem qualquer forma de estímulo que ocupe a atenção e impeça que os pensamentos que são genuinamente seus possam emergir. E então, e essa é a parte que exige mais honestidade do que parece necessário observar quais pensamentos aparecem e perguntar de onde vêm. Este pensamento sobre o que deveria fazer com a carreira é meu, ou é o eco de uma expectativa que foi instalada antes que eu tivesse maturidade para questioná-la. Esta opinião sobre como deveria ser a minha vida daqui a 5 anos emergiu da minha experiência direta com o que genuinamente valorizo. Ou foi formada pela comparação constante com o que as pessoas ao redor estão fazendo e que o ambiente ao redor está validando. Essas perguntas não têm respostas simples. Frequentemente não têm respostas imediatas de forma alguma. Mas o ato de fazê-las, de criar o espaço onde elas podem existir, sem serem imediatamente preenchidas pelo próximo estímulo, é em si transformador. Porque interrompe o automático. Cria uma fissura na performance contínua, através da qual algo mais genuíno pode começar a emergir. A segunda ação é mais concreta e mais desafiadora do que parece. Fazer algo bom ou criativo, sem a intenção de postar, de contar para alguém, de receber qualquer forma de reconhecimento externo por isso. Escrever algo que ninguém vai ler, criar algo que ninguém vai ver, fazer uma escolha generosa que ninguém vai saber que você fez. Dedicar tempo e energia a algo cujo único destinatário é você mesmo ou alguém que nunca vai conectar o gesto a você. Isso é extraordinariamente difícil para a maioria das pessoas modernas. E a dificuldade é reveladora, porque revela o quanto a satisfação que buscamos nas atividades que fazemos depende do reconhecimento que esperamos receber por elas. O quanto o valor que atribuímos ao que criamos está atrelado à validação que recebemos do que criamos. O quanto, e essa é a pergunta mais honesta, fazemos o que fazemos porque genuinamente importa para nós. E quanto fazemos porque importa para a imagem que queremos que os outros tenham de nós. Kierkegaard chamava de integridade a qualidade do ser que age da mesma forma quando está sendo observado e quando não está, que não precisa do olhar externo para confirmar que o que está fazendo tem valor, porque tem uma relação com o próprio julgamento suficientemente desenvolvida para que esse julgamento interno seja suficiente. Essa integridade não se desenvolve através da declaração. Desenvolve-se através da prática repetida de agir segundo os próprios valores, quando nenhuma audiência está presente para validar a ação. E cada vez que você faz isso, cada vez que escolhe a qualidade do trabalho, quando ninguém está medindo a qualidade, a generosidade, quando ninguém vai saber que foi generoso, a honestidade, quando a mentira conveniente não teria testemunha, você está construindo algo que a performance nunca poderia construir. Uma relação de confiança consigo mesmo. Uma relação em que sabe que pode confiar no que faz quando ninguém está olhando. Que não é uma pessoa diferente em público e em privado, não porque suprimiu as partes de si mesmo que o público não aprova, mas porque desenvolveu a clareza sobre quem é que torna a consistência natural em vez de forçada. A liberdade real a que Kierkegaard apontava como o destino do processo que estava descrevendo não é ser amado por todos. Não é a ausência de crítica. Não é ser completamente compreendido por todos que te cercam. É algo mais simples e mais exigente. Ser alguém que você mesmo respeita quando ninguém está olhando. Essa é a versão de você que não precisa de público.
Não porque recusa o público a conexão genuína com outros seres humanos, é parte fundamental do que a vida pode oferecer, mas porque não depende do público para saber que existe, para saber que tem valor, para saber que o que está fazendo importa. Essa versão está disponível. Não como conquista que acontece de uma vez, não como estado permanente que, uma vez alcançado, nunca mais se perde, mas como prática, como a escolha, feita repetidamente, de criar espaço suficiente para encontrar o que existe por baixo de todas as camadas, de agir a partir desse núcleo, mesmo quando o ambiente recompensaria agir a partir da persona, de construir, ao longo do tempo, uma identidade que sobrevive à ausência de audiência, porque não foi construída para a audiência. Kierkegaard escreveu: "A coisa mais comum de todas, e a mais difícil de todas, é ser si mesmo. Não pela falta de capacidade, pela falta de prática, pela ausência de silêncio suficiente para descobrir quem você é quando não está sendo ninguém para ninguém. Qual parte de você sente que só existe para agradar os outros? Não a resposta que soa bem. A honesta a que aparece quando você para, quieto o suficiente para ouvir o que está realmente lá." Comenta abaixo. Porque essa pergunta, respondida com honestidade, é o começo do trabalho mais importante que existe.